Olá a todos e todas, espero que vocês estejam bem e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Historiando. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o seguinte livro, Homo Deus, do autor israelense Yuval Noah Harari. Esse nome já é familiar aqui do canal, porque eu já falei sobre o livro Sapiens, que seria o primeiro, dessa trilogia que o Yuval escreveu. E hoje a gente vai falar sobre o segundo, Homo Deus. Se em Sapiens ele estava preocupado em narrar a origem da humanidade, principalmente na pré-história, para a gente poder entender então como funciona a nossa organização social hoje, em Homo Deus ele está preocupado em fazer um exercício de futurologia. Isso é algo extremamente raro e pouco indicado, para historiadores, porque não é isso com que a gente trabalha. Mas eu acho que ele se sai muito bem nessa proposta, que é um livro extra-acadêmico, não é um livro de história, mas é um livro escrito por um historiador que tem, então, muito rigor ao tratar determinadas fontes, determinados estudos. Como eu disse, é um exercício de futurologia. Portanto, ele está tentando entender o futuro da humanidade a médio e a longo prazo. Primeiro de tudo, ele nos traz a ideia de que a gente não tem mais a principal preocupação como guerra, peste, fome, que era algo muito comum em alguns séculos atrás. Se a gente pensar no declínio da Idade Média, esses são fatores que causam o fim do que a gente entende como Idade Média. O excesso de guerras, tanto dentro dos condados, dos reinos, como guerras de longo alcance, como foram as cruzadas a partir do século XI. A peste era um fator fundamental também, por exemplo, a peste bubônica, a peste negra, e a fome, já que a gente tinha um sistema de produção que ele era mais voltado para a subsistência, apesar de existir comércio, de existir troca, mas era uma produção que tinha pouco embasamento científico, tecnológico, então era uma baixa produtividade. E o Yuval nos diz, olha, agora a gente não tem mais nenhum desses tipos de preocupação. É claro que a fome existe, que a doença existe, que as guerras existem, mas elas não são mais a preocupação central de boa parte da população, de boa parte da humanidade. É claro que isso é um recorte que ele faz de que parte da população a gente está falando. Mas o que ele quer dizer é, agora surgiram novas questões para a gente, que vêm sendo muito pautada no âmbito científico, na mídia, nos estudos, que a gente precisa discutir. Dentre eles, ele fala sobre o prolongamento da vida, por exemplo. A gente não consegue hoje fazer o ser humano viver a mais do que a capacidade biológica dele. O que a gente fez na realidade foi, com o desenvolvimento científico, tecnológico, a gente conseguiu fazer o ser humano, que tem boas condições de vida, socioeconomicamente falando, com que ele viva todo o período biológico possível. Então, se a gente tinha uma expectativa de vida em certo período da Idade Média, ali na Baixa Idade Média, que não ultrapassava dos 40 anos de idade, hoje é muito comum você ter países onde a expectativa de vida é de 70, 75 anos de idade. Isso significa que a gente conseguiu prolongar a capacidade biológica do corpo? Não. Um ser humano ele é programado para viver em torno de 80 anos, 85, mas o que a gente fez foi conseguir inventar tratamentos para que nós chegássemos aos 80, 85, 90 anos de idade. Porque a gente superou em grande parte a produção de alimento, e criamos as vacinas e tudo mais. E aí o Yuval entra em dilemas éticos sobre como vai ser esse próximo passo no qual a ciência se volta para aumentar a capacidade dos seres humanos, a capacidade biológica dos seres humanos. Outro embate ético que ele nos traz é a ideia de que nós somos reações bioquímicas. Então ele trata o ser humano como se fossem códigos de computadores, que nós respondêssemos a certos códigos. E nesse sentido, a ciência dá muito suporte para isso, de forma que o que é a felicidade se não uma forma de reação bioquímica? E se a felicidade é uma reação bioquímica do nosso corpo, quais são os limites dos usos de drogas
que causam esse tipo de reação no nosso organismo? Será que há um limite moral? Há um limite religioso? O próximo passo para o Yuval é falar: a gente não utiliza mais Deus como mediador de todas as coisas. Então, se Nietzsche matou Deus, Freud disse que nós internalizamos Deus, Yuval diz que nós nos tornamos Deus. Por isso a origem do título de Homo Deus. Porque na visão dele agora o homem em si tem capacidade de liderar, tem capacidade tecnológica, científica, de organização nacional e mundial para superar qualquer barreira que nos apareça nos próximos anos. E justamente surgem então conflitos éticos. O que vai nos parar? Quais vão ser os nossos limites, as nossas barreiras? Por isso que eu indico essa leitura para vocês, tá? Porque eu acho que é extremamente fundamental a gente também refletir sobre o futuro que a gente está pensando, que a gente espera do futuro. E o Yuval, novamente, ele diz que a partir da nossa cooperação social é que nós decidimos como vai ser o nosso futuro. Porque por mais que as pessoas ainda tenham religião, por mais que ainda sejam temente a Deus em grande parte da população mundial, isso deixou um bom tempo de ser o centro da nossa tomada de decisão. Basta agora a gente refletir, então, como vai ser a nossa organização social do futuro. E ele fala sobre a organização baseada nos ideais liberais, nos ideais socialistas e em alguns outros sistemas que ele considera que possa ser viável, tá bem? Eu tenho algumas divergências com algumas opiniões do Harari, mas, novamente, é algo fundamental para a gente pensar o nosso futuro. Então, concordando ou não com a maioria do que ele vai dizer aqui, a reflexão se faz fundamental. Espero que vocês possam ler o mais breve possível. Se vocês puderem curtir, compartilhar, eu fico muito grato. Um abraço a todos e todas e até uma próxima.